Êxodo 11. Anúncio da morte dos primogênitos. Javé disse a Moisés: farei vir mais uma praga contra o faraó, contra o Egito. Só então ele os deixará sair daqui. Melhor ainda, ele os expulsará daqui. Portanto, diga ao povo para cada um pedir ao seu vizinho, cada um pedir à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E Javé fez com que o povo ganhasse a simpatia dos egípcios. Moisés também era muito estimado no Egito pelos servos do faraó e pelo povo. Moisés disse: assim diz Javé, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, que se senta no seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e também os primogênitos dos seus animais. Na terra do Egito haverá tão grande clamor como nunca houve antes, e nunca mais haverá. Mas, entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá nem mesmo o latido de um cão, para que vocês saibam que Javé distingue entre o Egito e Israel. Todos estes servos virão a mim e pedirão prostrados diante de mim: saiam você e o povo que o acompanha. Eu então sairei. E ardendo em ira, Moisés saiu de junto do faraó. Javé disse a Moisés: o faraó não ouvirá a vocês, para que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante do faraó. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, que não deixou os filhos de Israel sair da terra dele. Páscoa, memorial da libertação. Javé disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal, o primeiro mês do ano. Falem assim à comunidade inteira de Israel. No dia 10 deste mês, separem um cordeiro para cada família ampliada, ou um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para comer um cordeiro, então ela se unirá aos vizinhos mais próximos de sua casa. O cordeiro será escolhido de acordo com o número de pessoas, de acordo com o que cada família puder comer. Deve ser macho, sem defeito e de 1 ano. Pode ser cordeiro ou cabrito. Ele ficará preso para vocês até o dia 14 deste mês, quando toda a assembleia da comunidade de Israel o sangrará na parte da tarde. Vão colher parte do sangue e passar nos 2 batentes e na travessa da porta das casas onde comerem o animal. Nessa noite, comerão a carne assada ao fogo e acompanhada de pão sem fermento e ervas amargas. Não deverão comer a carne crua nem cozida na água, mas só assada ao fogo. Comerão tudo: cabeças, pernas, vísceras. Não deixarão resto para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, devem queimá-la ao fogo. Vocês o comerão como se estivessem preparados para caminhar, de sandálias nos pés e cajado na mão, e comerão às pressas, porque é a Páscoa de Javé. Nessa noite eu vou passar pela terra do Egito e matar todos os primogênitos egípcios, tanto dos homens como dos animais. Vou realizar a vitória contra todos os deuses do Egito. Eu sou Javé. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue,
eu passarei adiante, e o ferimento do exterminador não os atingirá, quando eu golpear a terra do Egito. Esse dia será um memorial para vocês. Vocês o festejarão como festa a Javé. Festejá-lo será um estatuto perpétuo para as gerações de vocês. Festa dos Pães Ázimos. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. Já no primeiro dia, vocês eliminarão o fermento de dentro de casa. Será excluída de Israel qualquer pessoa que do 1º ao 7º dia comer qualquer coisa fermentada. No primeiro dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias vocês não farão nenhuma obra, a não ser para preparar o necessário para as pessoas comerem. Só isso. Vocês guardarão a festa dos pães sem fermento, porque nesse dia eu fiz seus exércitos saírem da terra do Egito. Vocês observarão esse dia como ritual perpétuo pelas gerações afora. No dia 14 do 1º mês, à tarde, devem comer pães sem fermento, até a tarde do dia 21 desse mês. Durante 7 dias, não se pode achar fermento na casa de vocês, pois todo aquele que comer pão fermentado será cortado da comunidade de Israel, seja migrante, seja nativo da terra. Vocês não comerão pão fermentado, comerão pães sem fermento em qualquer lugar onde habitarem. Significado do ritual da Páscoa. Moisés convocou os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem um cordeiro por clã e sangrem-no para a Páscoa. Depois, peguem ramos de isopo. Passem no sangue que está na bacia e com esse sangue da bacia marquem a travessa da porta e os 2 batentes. Ninguém saia de casa antes do amanhecer do dia seguinte, porque Javé passará para ferir os egípcios. E quando notar o sangue na travessa e nos batentes do portal, passará adiante dessa porta. Não deixará que o exterminador entre em suas casas para ferir vocês. Guardem essa palavra como decreto permanente para vocês e seus filhos. Quando tiverem entrado na terra que Javé lhes há de dar, como ele disse, vocês observarão esse ritual. E quando seus filhos perguntarem o que esse ritual significa, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa de Javé. No Egito ele passou pelas casas dos filhos de Israel, feriu os egípcios e protegeu as nossas casas. O povo se inclinou e prostrou-se no chão. Os filhos de Israel foram e fizeram isso, como Javé tinha ordenado a Moisés e Arão, assim o fizeram. 10ª praga: morte dos primogênitos, o êxodo como expulsão. Pela meia-noite, Javé atingiu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no trono dele, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e os primogênitos dos animais. O faraó se levantou à noite, assim como seus servos e todos os egípcios. Houve imenso clamor em todo o Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. De noite ainda, o faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: vamos, saiam do meio do meu povo, você e os filhos de Israel. Vão celebrar Javé como pediram. Levem também seus rebanhos e seu gado, como diziam. Vão embora e me abençoem. Os egípcios
pressionavam o povo para que saíssem depressa da terra, pois tinha medo que morressem todos. E o povo levou nos ombros a farinha amassada antes que levedasse, as amassadeiras em trouxas atadas com seus mantos. Os filhos de Israel fizeram também o que Moisés havia mandado. Pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro e também roupas. Javé fez com que ganhassem a simpatia dos egípcios, que lhes deram tudo o que estavam pedindo. E assim eles despojaram os egípcios. Início da saída. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucô. Eram cerca de 600.000 homens adultos a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles grande mistura de gente, além de ovelhas, cabras e gado bovino, um rebanho imenso. Da massa que haviam levado do Egito, assaram pães sem fermento, pois a massa ainda não estava levedada. É que, expulsos do Egito, não puderam parar nem para preparar provisões para o caminho. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que terminaram os 430 anos, os exércitos de Javé saíram da terra do Egito. Essa noite foi de vigília para Javé, quando ele os tirou da terra do Egito. E assim, essa noite deve ser uma vigília em honra de Javé para todos os filhos de Israel, por todas as suas gerações. Páscoa só para os circuncidados. Javé disse a Moisés e a Arão: assim será o ritual da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Os escravos que você tiver comprado por dinheiro poderão comer dela, se forem circuncidados. Quem tiver de passagem e os empregados temporários não comerão dela. Cada cordeiro deverá ser comido dentro de uma casa. Nenhum pedaço de carne poderá ser levado para fora, e do cordeiro não se deverá quebrar osso nenhum. Toda a comunidade de Israel fará isso. Se algum migrante que mora com você quiser celebrar a Páscoa de Javé, todos os homens de sua casa deverão ser circuncidados, e então poderá celebrá-la. Será como nativo da terra. Nenhum incircunciso poderá comer dela. A mesma lei vale tanto para o nativo como para o migrante que mora no meio de vocês. Todos os filhos de Israel fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés e Arão. Nesse dia, Javé tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Consagração dos primogênitos a Javé. Javé falou a Moisés: consagra a mim todo o primogênito dos filhos de Israel, os que por primeiro saem do ventre materno. Eles serão meus, tanto os dos homens quanto os dos animais. Os pães ázimos como memorial da libertação. Moisés disse ao povo: celebrem sempre a memória desse dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão. Quando Javé os tirou daí com mão forte, então vocês não comeram pão fermentado. Vocês estão saindo hoje no mês de Abib. Quando Javé o tiver introduzido na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, terra que ele jurou aos seus pais dar a você, terra onde correm leite e mel, você comemorará este mês com a seguinte celebração: durante 7 dias você comerá pão sem fermento, e o 7º será uma festa para Javé. Durante os 7 dias só se comerá pão sem fermento,
Em todo o território não haverá fermento, nem qualquer coisa fermentada. Nesse dia, você deverá explicar a seu filho: tudo isso é pelo que Javé fez por mim, quando eu saí do Egito. Isso há de ser para você como sinal na mão, memória diante dos olhos, para que a lei de Javé, que o tirou do Egito com mão forte, esteja presente em seus lábios. Você observará esse ritual todos os anos na data marcada. Primogênitos como sinal da libertação. Depois que Javé o tiver introduzido na terra dos cananeus e a tiver dado a você, como jurou a você e a seus pais, você reservará para ele todo aquele que por primeiro sai do útero materno. Todo primogênito macho, mesmo do seu gado, pertencerá a Javé. O primeiro filhote da jumenta, você o poderá resgatar, substituindo-o por um cordeiro. Se não o resgatar, deve quebrar-lhe a nuca. Mas o primogênito das pessoas, seus filhos, você deverá resgatá-lo sempre. Amanhã, quando seu filho lhe perguntar o que significa isso, você lhe responderá: com mão forte, Javé nos tirou do Egito, da casa da escravidão. O faraó teimou e não queria deixar-nos sair. Por isso é que Javé matou todos os primogênitos da terra do Egito, primogênito das pessoas e primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico a Javé todo macho que por primeiro sai do útero dos animais, e resgato todo o primogênito de meus filhos. Isso há de ser para você como sinal na mão, memória diante dos olhos, de que Javé nos tirou do Egito com mão forte. Saída do Egito. Quando o faraó mandou o povo embora, Deus não o guiou pelo caminho dos filisteus, o mais curto, pois Deus pensou: se não for assim, ao ver guerra, o povo vai desanimar e voltar para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram bem armados da terra do Egito. Moisés carregou os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente quando disse: Deus certamente cuidará de vocês, e então levem daqui com vocês os meus ossos. Partiram de Sucô e acamparam em Etã, à beira do deserto. Javé ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem para guiá-los, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Desse modo, podiam caminhar durante o dia e durante a noite. De dia a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem a coluna de fogo durante a noite. O êxodo como fuga. Javé falou a Moisés: fale aos filhos de Israel que voltem e acampem em Piairô, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Aí vocês devem acampar junto ao mar. O faraó vai dizer: os filhos de Israel andam perdidos pela região. O deserto os bloqueou. Eu endurecerei o coração do faraó, que os perseguirá. Eu então vou mostrar o peso da minha glória no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Javé. Assim fizeram os filhos de Israel. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e seus servos mudaram de opinião sobre o povo e disseram: o que é que nós fizemos? Deixamos Israel sair de nosso serviço. O faraó mandou aprontar seu carro de guerra
e levou consigo seu povo, 600 carros de guerra selecionados, todos os carros de guerra do Egito, cada um com seu capitão. Jahvé endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, que haviam saído com o braço erguido. Os egípcios, todos os cavalos e carros de guerra do faraó, com os seus ocupantes, o seu exército, saíram em perseguição aos filhos de Israel e os alcançaram, acampados junto ao mar, em Piairu, diante de Baal-Sefom. O faraó vinha se aproximando. Os filhos de Israel, ao levantar os olhos, viram que os egípcios avançavam em perseguição a eles. Cheios de medo, clamaram a Jahvé. Disseram a Moisés: será que não haviam sepulturas lá no Egito? Você nos trouxe ao deserto para morrermos. Por que fez assim conosco, tirando-nos do Egito? Não é isso que nós lhe dizíamos ainda no Egito: deixe-nos em paz como escravos dos egípcios? O que é melhor para nós, ser escravos dos egípcios ou morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vocês hão de ver o que Jahvé fará hoje para salvá-los. Vocês nunca mais hão de ver os egípcios, como hoje estão vendo. Jahvé combaterá por vocês, podem ficar tranquilos. O poder de Jahvé derrota os egípcios. Jahvé disse a Moisés: por que você está clamando por mim? Fale aos filhos de Israel que levantem acampamento. Você erga sua vara e depois estenda o braço sobre o mar, dividindo-o ao meio, para que os filhos de Israel possam atravessá-lo pisando em chão seco. Eu endureci o coração dos egípcios para que os persigam. Assim vou mostrar o peso da minha glória, derrotando o faraó e seu exército, os carros de guerra e seus ocupantes. Depois que eu tiver derrotado o faraó com os carros de guerra e seus ocupantes, os egípcios ficarão sabendo que eu sou Jahvé. O mensageiro de Deus, que ia na frente do agrupamento de Israel, retirou-se e foi para trás. A coluna de nuvem também se retirou da frente deles e se colocou atrás, ficando entre o agrupamento dos egípcios e o agrupamento de Israel. A nuvem escureceu, e durante toda a noite a escuridão impediu que uns se aproximassem dos outros. Moisés estendeu o braço contra o mar, e com o forte vento oriental que soprou a noite inteira, Jahvé fez com que o mar se afastasse. Transformou o mar em lugar seco. As águas abriram caminho. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em chão seco. As águas eram para eles como muralhas à direita e à esquerda. Os egípcios, todos os cavalos do faraó, os carros de guerra e seus ocupantes, saíram em perseguição e entraram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, Jahvé olhou da coluna de fogo e da nuvem, viu o agrupamento dos egípcios e provocou uma confusão no agrupamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros de guerra, fazendo-as rodar com dificuldade. Os egípcios disseram: vamos fugir de Israel, porque Jahvé combate a favor deles e contra o Egito. Jahvé disse a Moisés: estenda o braço sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, os carros de guerra e seus ocupantes. Moisés estendeu o braço sobre o mar, que de manhã voltou ao normal. Os egípcios, ao fugir, deram de encontro com o mar. Assim,
Javé atirou o Egito no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e seus ocupantes, todo o exército do faraó que os haviam seguido no mar. Nem sequer um deles escapou. Entretanto, os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em chão seco, enquanto as águas eram para eles como muralhas à direita e à esquerda. Nesse dia, Javé salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel pôde ver os cadáveres dos egípcios na praia. Israel viu a mão forte com que Javé atuou contra o Egito. O povo passou a temer Javé e a acreditar nele e no seu servo Moisés. Cânticos de Moisés e de Miriam. Nessa ocasião, Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico a Javé. Vou cantar a Javé, porque grandemente se enalteceu. Ele atirou ao mar carros e cavalos. Javé é minha força e meu cantar. Foi ele a minha salvação. Ele é meu Deus, hei de louvá-lo. É o Deus de meu pai, hei de exaltá-lo. Javé é homem de guerra, Javé é seu nome. Atirou ao mar os carros de guerra, a força do faraó, e seus melhores capitães se afogaram no mar vermelho. As ondas os encobriram, como pedras desceram para o fundo. Tua direita, Javé, é gloriosa pela força. Tua direita, Javé, liquida o inimigo. Com grande majestade, derrotas teus adversários. Quando liberas tua ira, ela os devora como palha. Ao sopro de tuas narinas, amontoam-se as águas. As ondas se levantam como represa. Os vagalhões se petrificam no meio do mar. O inimigo dizia: vou persegui-los, alcançá-los, repartir os despojos e saciar minha vontade. Vou puxar minha espada e minha mão vai agarrá-los. Teu vento soprou e o mar os encobriu. Como chumbo, afundaram nas águas profundas. Entre os deuses, qual será como tu, Javé? Qual tão sublime em santidade, com louvores tão venerado, realizador de prodígios? Estendeste teu braço direito e a terra os engoliu. Guiaste com amor fiel o povo que resgataste. Conduziste-o com tua força para a tua santa moradia. Povos ouviram e tremeram. O terror se espalhou entre os governantes filisteus. Desmaiaram os chefes de Edom. O temor dominou a nobreza de Moabe. Os governantes de Canaã todos cambalearam. Sobre todos eles baixou tremor e temor. A grandeza de teu braço os deixou petrificados, até que teu povo atravessasse, ó Javé, até que passasse o povo que adquiriste. Tu vais introduzi-lo e plantá-lo na montanha que é tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, ó Javé, no santuário, ó meu Senhor, que tuas mãos estabeleceram. Javé é o Rei para sempre e eternamente. Quando os cavalos do faraó entraram no mar com os carros de guerra e seus ocupantes, Javé fez voltar sobre eles as águas do mar, enquanto os filhos de Israel tinham caminhado em chão seco pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins, dançando em círculos. E Miriam entoava para elas: cantem a Javé,
porque grandemente se enalteceu. Ele atirou no mar carros e cavalos. No deserto, as águas amargas. Moisés fez que Israel partisse do Mar Vermelho e se dirigiram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegando ao lugar chamado Mara, não conseguiram beber da água de Mara, porque era amarga, e é por isso que tem o nome de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Moisés clamou por Javé e Javé mostrou-lhe um pedaço de madeira, que Moisés jogou na água e a água se tornou doce. Aí deu um estatuto e um direito para o povo e o colocou à prova, e disse: Se você obedecer à voz de Javé, o seu Deus, fazendo o que é correto aos olhos dele, se der atenção a seus mandamentos e guardar seus decretos, não mandarei sobre você nenhuma das doenças que mandei sobre os egípcios, pois eu sou Javé, aquele que o cura. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas.